Bom dia, Devocional 5h30, bom dia, Comunidade das Nações. Hoje, dia 18 de setembro, estamos pontualmente agora, 5h30, numa sala via Meet com 27 mulheres que têm se esforçado para estar aqui no ao vivo, acordando cedo, enquanto a casa ainda não começou a movimentação. Hoje o tema da Devocional é chamado para mudar o rumo da guerra. Esse tema ele é forte, chamado para mudar o rumo da guerra. E o texto é Josué 6. Então, prepara aí para a gente fazer a leitura dele por completo, porque é um texto muito lindo e é um texto conhecido. Nós vamos ir fazendo a leitura, você vai ver o quanto esse texto ele já foi ministrado nas nossas igrejas, tá? Então, vamos começar? Josué 6. Aqui no título da versão, a mensagem é Jericó. Encontra aí. Josué 6, Jericó. Diz assim: Jericó estava fechada, como um barril, por causa do povo de Israel. Ninguém entrava e ninguém saía. O Eterno disse a Josué: preste atenção, já entreguei Jericó a você, bem como o seu rei e a sua guarda de elite. Agora, faça isso. Marca aí, qual o comando que Deus deu para Josué? Agora faça isso. Marche em volta da cidade com todos os seus soldados. Deem uma volta ao redor dela. Repitam isso 6 dias seguidos. Escolha 7 sacerdotes que carreguem 7 trombetas de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas com toda a força. Em seguida, faça soar um toque longo da trombeta. Quando ouvir esse toque, todo o povo deve gritar o mais alto que puder. Marca essa frase aí do comando. Em seguida, faça soar um toque longo da trombeta. Quando ouvir esse toque, todo o povo deve gritar o mais alto que puder. As muralhas da cidade cairão de uma vez. Quando isso acontecer, os homens devem invadir a cidade. Todos devem correr para lá. Josué chamou os sacerdotes e ordenou: tomem a arca da aliança. 7 sacerdotes deverão levar 7 trombetas de chifre de carneiro e ir à frente, conduzindo a arca do Eterno. Em seguida, ele disse ao povo: levantem-se, marca aí. Em seguida, ele disse ao povo: levantem-se, marchem ao redor da cidade. É para você marcar. Ponha a guarda armada, marchando à frente da arca do Eterno. Todos se mobilizaram, Josué deu as ordens e o povo marchou. 7 sacerdotes, com 7 trombetas de chifre de carneiro, iam adiante do Eterno. Eles tocavam as trombetas, conduzindo a arca da aliança. A guarda armada marchava à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. Os da retaguarda iam atrás da arca. As trombetas tocaram durante toda a marcha. Josué havia ordenado ao povo: não gritem. Na verdade, vocês não devem nem conversar, nem mesmo sussurrar, até que eu diga: gritem. Podem gritar à vontade. Ele mandou a arca do Eterno rodear a cidade. Ele deu uma volta, retornou para o acampamento e ficou ali durante toda a noite. Na manhã seguinte, Josué levantou bem cedo e os sacerdotes carregaram a arca do Eterno. Os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro, marchavam à frente da arca, tocando a trombeta enquanto marchavam, tendo a guarda armada marchando adiante e atrás deles. Eles marchavam e tocavam as trombetas.
No segundo dia, eles rodearam a cidade outra vez e retornaram para o acampamento. Repetiram isso por 6 dias seguidos. No sétimo dia, marca aí esse versículo 15. No sétimo dia, todos se levantaram bem cedo e começaram a marchar ao redor da cidade, como nos outros dias. Mas dessa vez eram 7 voltas. Sim, naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, os sacerdotes tocaram as trombetas e Josué fez o sinal para o povo. Gritem, o Eterno entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo que existe nela, está sob santa condenação e será dedicada ao Eterno. A exceção será a prostituta Raabe. A vida dela deve ser poupada, dela e de todos os que estiverem na casa dela. Marca essa frase. A exceção será a prostituta Raabe. A vida dela deve ser poupada, dela e de todos os que estiverem na casa dela, porque ela escondeu os espiões que enviamos. Quanto a vocês, fiquem longe das coisas condenadas. Não cobicem nada que esteja na cidade, nem tomem qualquer coisa condenada, pois se houver objetos condenados no acampamento de Israel, todos serão prejudicados. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Eterno e devem ser guardados no tesouro dele. Os sacerdotes tocaram as trombetas. Quando o povo ouviu o toque das trombetas, todos deram um grito que pareceu um trovão, e as muralhas vieram abaixo. O povo correu para dentro da cidade e tomou posse dela. Eles submeteram tudo que havia na cidade à santa condenação, matando homens, mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué deu ordens aos 2 homens que havia espionado a cidade: entrem na casa da prostituta e salvem a mulher e todos os seus parentes, como vocês prometeram a ela. Marca esse versículo. Entrem na casa da prostituta e salvem a mulher e todos os seus parentes, como vocês prometeram a ela. Então os jovens espiões entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos. Enfim, todos os seus parentes. Eles retiraram a família e providenciaram um lugar para ela fora do acampamento. Mas, marca essa frase, a cidade foi queimada com tudo que havia nela, exceto o ouro, a prata, o bronze e os utensílios de ferro, que foram levados para o tesouro do santuário do Eterno. Josué poupou a vida de Raabe, da família de seu pai e de todos os seus parentes. Ela continua viva e passa bem em Israel, porque escondeu os espiões que Josué enviou para espionar a Jericó. Naquele momento, Josué fez um juramento solene. Maldito perante o Eterno seja todo aquele que planejar reconstruir a cidade de Jericó. Ele pagará as fundações com a vida do seu primogênito e pagará os portões com a vida do seu filho mais novo. O Eterno estava com Josué e a sua fama se espalhou por toda a terra. Que texto poderoso. Fico emocionada de ler sobre Raabe, porque é necessário somente uma pessoa se levantar na família. Porque Raabe se levantou, toda a família dela foi salva, todos os seus parentes. E eu quero profetizar nessa manhã, porque você se levantou, toda a sua família vai ser salva. Porque você se levantou, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, toda a sua geração. E interessante que não é só a geração à frente de Raabe, a geração atrás. Aqui fala que pai e mãe de Raabe também foi salva. Então, é o que eu quero profetizar nessa manhã, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós somos a Raabe da nossa casa, que porque eu e você nós nos levantamos,
toda a nossa geração vai ser salva. E nenhum dos nossos vão se perder. Eu quero profetizar nessa manhã aquele versículo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você e a sua casa vai servir a Deus. E nenhum dos nossos vão se perder. Nenhum dos nossos vão se perder. Vamos orar? Senhor, obrigada. Obrigada porque essa passagem de Josué 6, ela é tão poderosa. Na verdade, todos os dias que nós nos levantamos e estamos aqui, nós somos impactadas pela tua palavra. Ontem, Senhor, João 15, que palavra de João 15. Senhor, como é poderoso meditar na tua palavra. Que cada dia mais nós sejamos apaixonadas pela tua palavra. E que essa paixão, que esse amor pela Bíblia possa alcançar os nossos filhos, as irmãs que têm maridos, todos os que estão ao nosso redor. Deus, essa palavra de Raabe fala tanto conosco. Obrigada, porque nós somos a Raabe da nossa casa. E porque eu e essas mulheres nos levantamos, toda a nossa família vai ser salva. Senhor, nós queremos te pedir nessa manhã, nos dê inteligência espiritual. Abre a nossa mente, Senhor. O nosso coração está aqui, disposto a receber correção. O nosso coração, ele é um coração ensinável. Por isso, Senhor, usa a vida da pastora, ministra nas nossas vidas, nos ensina, porque nós queremos aprender. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, pastora Leia. Tudo bem com a senhora? Bom dia, Eneida. Bom dia, bonitas. Tudo bem por aqui? Tudo bem por aí? Com vocês? Benção. Bom dia, povo do YouTube. Bom dia, comunidade das nações. Bom dia, toda a igreja aqui representada. Bom dia, gente de igreja nenhuma. Bom dia, você que está vindo para cá. Bom dia a todo mundo. Hoje estou dando bom dia até para os passarinhos. Bom dia para todo mundo. Gente, que lindo esse texto do Josué, né? Agora eu quero que você abra Gênesis 48 e a gente vai complementar para fazer sentido no nosso devocional hoje, o que os nossos bispos, que a nossa bispa está trazendo hoje na nossa devocional, a gente poder entender o que ela está propondo para nós. Então, Gênesis 48, de 11 a 20, a gente vai ler bem rapidinho. Se você não quiser abrir, não tem problema. Você pode só acompanhar aí, que eu já estou começando aqui a ler para a gente poder ganhar tempo. Guarda aí o Josué 6. Fica aí com ele. Fica aí com Raabe, que Raabe mexe com a gente. Mas olha só como que Deus faz para abençoar. Usa uma prostituta, porque ele só precisa de uma, né? Como a Neida disse. E olha só como que ele libera a bênção para a próxima geração. Gênesis 48, de 11 a 20, diz assim. Gênesis 48, de 11 a 20. Na minha tradução, diz assim. Então Jael, que é Jacó, tá? Que era Jacó, disse a José, eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda, para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, sendo assim Manassés o primogênito, e Israel abençoou José, dizendo assim, o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até esse dia, o anjo que tem me livrado de todo mal, abençoe esses meninos, que por meio deles seja lembrado o meu nome, o nome de meus pais Abraão e Isaque, que cresçam e se torne uma multidão sobre a terra. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isso não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la na cabeça de Efraim para Manassés. E José disse ao pai, não, não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas Jacó, Israel, disse,
o pai dele, né, o pai de José, recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será meu povo, um povo, também ele será grande, mas o seu irmão será menor. Seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será a multidão de nações. E assim os abençoou naquele dia, declarando: Por vocês, Israel, abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel, pois Efraim antes de Manassés. Amém? Igreja, amém. Vamos ler aqui direto, que vocês vão entender por que a gente está lendo esse texto também para complementar o Josué 6, tá? O texto que está aqui também tem mais uma. Gente, tem que correr ali para pegar. Olha, quem tem filho, gente, a criatura pega as coisas da gente. Aqui, minha bateria está acabando. E cadê? Você tem filho? Espera aí, que eu já vou pegar aqui o carregador, correndão, voando. Muito bem. Eu vou ler aqui o texto que está posto aqui no nosso devocional, que é mais um texto para você poder ter. Está cheio de texto hoje, hein, bonita? Cheio da palavra, cheio da Bíblia. Bora. O texto que fala aqui, que traz aqui, fala assim, 2 Crônicas 30, de 7 a 8. Não sejais como vossos pais, nem como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus e de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais. Sujeitai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de nós. Texto de hoje, baseado nesse livro maravilhoso de devocional dos nossos bispos. Já passamos por essa jornada todinha aqui, e hoje, dia 18 de setembro, diz assim: chamado para mudar o rumo da guerra. Você já parou para pensar, bonita, que Deus te colocou exatamente onde você está para você ser uma guerreira? Às vezes, achamos que as lutas que você e eu enfrentamos são coincidências ou resultado das nossas decisões. Mas Deus tem um propósito muito maior do que esse. Você, como parte da tribo de Efraim, você foi chamado para mudar o rumo da guerra. José, o pai de Efraim, o filho de Israel, que passou por inúmeras aflições, nomeou seu filho Efraim porque ele havia prosperado onde? Na terra da aflição. Talvez você esteja se sentindo assim como alguém que não consegue escapar das batalhas, seja no casamento, no trabalho, na vida pessoal, mas aqui está a promessa. Efraim foi abençoado por Jacó, para ser aquele que muda o rumo das guerras. Deus está ungindo você para isso nessa manhã, bonita. Você está sendo ungida para mudar o rumo da guerra que você tem enfrentado. Assim como Josué, que acabou da gente ler, Josué, que veio da tribo de Efraim, Deus está preparando você para enfrentar os seus gigantes. Mas se lembre, você não vai vencer com as armas humanas da força do seu braço. É tempo de confiar na estratégia espiritual que o Senhor tem para você. Ele já secou as águas do Jordão na sua vida antes, e ele vai te capacitar para você derrubar as muralhas de Jericó que estão no seu caminho. Amém? Bonitas, várias coisas nesse texto, várias coisas para a gente poder pensar juntas aqui nessa quinta-feira. Hoje é quinta, né, gente? Eu me perco, sabia, nos dias? Hoje é quinta. Quinta-feira, dia 18 de setembro, às portas de uma virada de estação, da estação de clima da Terra, e nós estamos aqui como? Pensando em mudar o rumo dessa prosa. Qual o rumo da prosa, pastora? Do que você está vivendo? Primeiro eu quero te dar uma tarefa. Aí, escreve aí. Para esse texto, a bispa chama a terra de aflição, a terra que José estava vivendo. O Egito era uma terra de aflição, era uma terra de escassez, era uma terra de guerra. Qual é o nome da sua terra, bonita? Eu vou te dar algumas opções, tá? Para José, a terra dele se chamava de aflição, mas mesmo assim ele prosperou. Pode ser terra do desafio, a terra da sua fé esticada,
a terra do compromisso, porque agora você está num novo lugar, ou talvez a sua terra seja a terra da alegria. E eu quero ainda colocar aqui a terra do milagre. Qual é o nome que você está dando para a terra que você está hoje? Qual é o nome da sua terra? Não interessa o nome da terra, se ela é boa ou má, ou se ela é difícil ou se ela é fácil. O texto de hoje está chamando a nossa atenção para a gente poder imaginar que nessa batalha que você tem enfrentado, nessas pautas, nesses pedidos de oração e nesses assuntos que você tem frequentemente orado e buscado a Deus, ele vai com você. E quando ele vai com a gente, ele nos torna o quê? Guerreiros. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, de você estar aqui como uma forte guerreira, 5h30 da manhã, no dia 18 de setembro, às 5h50, declarando ao seu corpo, ao seu cérebro e à sua casa que você está disposta a pagar o preço que for, até se for necessário sacrificar o seu sono para você estar aqui. 100 guerreiras reunidas nessa manhã, para poder declarar ao mundo espiritual que nós não estamos de brincadeira. Ninguém levanta na madrugada para ficar brincando de Bíblia, para ficar lendo Bíblia, para ganhar só Bom Dia da Eneida e ganhar chinelada de Crocs. Não, ninguém faz isso. Ninguém tem. Vocês têm juízo. Vocês estão aqui para poder entender que aquilo que você está chamando de guerra pode ter uma mudança de rota, pode ter uma mudança de viés, pode ter uma mudança de manifestação. E eu quero te lembrar do texto, né? Josué traz esse lugar da guerra, traz aí a história de Raabe junto, e a gente tem aí parceiro. Ô, gente, no meio dessa guerra, Deus vai trazer parceria improvável. Como assim que o povo de Israel teve uma parceria com uma mulher com um coração tão maravilhoso? E ela era o quê? Prostituta. Ela era uma mulher da vida, ela era uma mulher que não seguia os princípios. Olha em volta de você nesse lugar, nessa movimentação que você está de desafios, e talvez o que você tenha como aliado não seja aquela irmã querida que você sempre ora. Talvez seja uma pessoa improvável do seu trabalho. Não desperdice absolutamente nenhum sinal que Deus está te dando. E aí eu quero completar. Jacó, que é de Israel, ele vai abençoar os netos. Aí, na hora da bênção, ele troca as mãos. E para o judeu, gente, palavra, gesto, manifestação de sinais, isso é muito sério. Quando eu fico falando para vocês que eu estou atenta a cheiro, que eu estou atenta a números, que eu estou atenta às cores, eu estou dizendo que eu estou, junto com o povo de Israel, atenta à voz que Deus está estabelecendo na terra. Aí você pensa assim, ai, que negócio mais místico, pastora. Não, chama do que você quiser, bonita, não tem problema. Eu entendo que o povo de Israel leva muito a sério as coisas que ele se manifesta, especialmente se naquele momento é um momento de liberação de palavras. E era o que essa família estava vivendo. Jacó vira, né? Israel troca, muda, cruza os braços. Então, quem recebe a bênção da primogenitura é o filho mais novo de José, Efraim. Sabe o que a Bíblia nos ensina com isso? Que não é do seu jeito, que Deus não tem um padrão definido, que ele vai trazer o jeito que ele quiser. Para quê? Para mudar o rumo do que você está vivendo. Se for necessário trocar as bênçãos e trazer o que ele precisa, ele vai trazer. Aí eu quero trazer alguns princípios sobre isso. Deus muda a ordem estabelecida, se for necessário, para que a sua guerra seja ganha. Deus muda a ordem estabelecida, se for necessário, para que você vença a guerra que você está lutando. Outra coisa especial, a mão direita que Jacó usou é a mão da autoridade. Eu quero liberar sobre a sua vida Deus trazendo a mão direita dele sobre nós, para a gente vencer essa guerra, essa batalha que a gente está enfrentando. Toda batalha tem um vencedor. E nós declaramos que a vitória será nossa, porque nós estamos do lado do nosso Deus. Agora, deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar. Não fica se metendo, não atrapalhando, bagunçando o que Deus tem. Não, sossegai-vos e sabei que eu sou Deus.
Deixa ele fazer do jeito que ele tem. Pastora, mas está muito estranho, está muito diferente, está muito longe, está muito demorado. Aquietai-vos. Porque a maneira como ele vai fazer é a perfeita. E eu quero dar uma palavra que ontem, num atendimento, eu liberei para uma pessoa e eu saí desse atendimento pensando junto com ela essa frase. Você acha que Deus erra? Não. Deus nunca erra. Então, se você está no meio de um levante, no meio de uma tempestade, no meio de um desafio, no meio de um diagnóstico, no meio de uma circunstância que parece que não tem saída, Deus não errou. Agora, escolha acertar junto com ele. Outra coisa que a gente aprende nisso é que a bênção maior, a maior bênção vem, a bênção maior é maior do que a expectativa. Ô, Bonita, nosso bispo fala assim, ó, que a expectativa é a mãe do milagre. Aí eu quero te perguntar, tu já deu a mãe do teu milagre? A mãe do teu milagre é pequena ou grande? Ai, pastor, a expectativa que eu estou aqui é normal, nada, pode ir indo. Bota uma mãe grande nesse milagre. A expectativa é a mãe do milagre. E aqui, nesse caso, nessa circunstância do Gênesis 48, a bênção foi maior do que a expectativa. Outra coisa que a gente aprende nesse texto e nessa devocional de hoje, a estratégia de Deus nunca vai ser igual à sua, é sempre maior. A estratégia de Deus nunca vai ser igual à sua, a dele é sempre maior. Então não se preocupe, a sua resposta ainda não chegou, você ainda não viu nada acontecendo, você ainda não viu como as coisas vão acontecer, não se preocupe, fique quietinha que Deus vai trazer aquilo que ele tem para você. A multiplicação é uma arma. Entenda, a multiplicação não é só uma bênção. A multiplicação, especialmente na terra da aflição, é uma arma. É uma arma de manifestar quem Deus é para você. A vitória vem pela promessa. Bonita, a mãe do milagre é a expectativa. E eu quero te dizer, a vitória vem pela promessa. Qual é a promessa? Que você está agarrada para você poder ver que você está sendo chamada para mudar o rumo, mudar a trajetória, mudar a rota dessa guerra. Qual é a palavra? Qual é a palavra que você tem para você poder ancorar o seu coração, para você poder abraçar? Qual é a promessa que você está guardando no seu coração para você se ocupar? E, finalmente, o improvável é sempre escolhido para reverter a batalha. O improvável é escolhido para reverter a batalha. Daí, eu quero fechar nossa palavra de hoje trazendo Raabe para poder fazer essa comparação com esse texto de hoje. Gente, Raabe tinha tudo para estar fora dessa linha do livramento. Mas ela tinha um coração entregue e confiante no Deus do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel. Ela sabia, ela tinha certeza. Mas peraí, pastor, ela era uma prostituta, para com isso. Pois é. Adivinha onde ela entrou? E tu não. Na linha genealógica de Jesus. Pois é, a gente se acha bonitona, perfeitona. Pois é, a mulher que era uma prostituta, Deus escolheu. Sabe para quê, gente? Para dizer que quem manda, quem faz é o coração e não o que você realiza. O que você fez com o seu pecado, com aquilo que você realizou, não lhe define. O que define o seu coração, o que define a sua vida é o seu coração. Uma mulher que tinha uma profissão de prostituição, ela é eleita para fazer parte desse lugar que era improvável para ela, para reverter uma batalha. Eu quero declarar que você e eu somos essas improváveis. Ô, gente, olha para a tua história. Você deveria estar onde você está hoje? Eu vou falar de mim, nunca. Eu não deveria. Olho para os vizinhos que cresceram comigo e eu fico pensando assim, gente, que eu sou um milagre. Meu Deus, a minha história é um milagre. Eu estou aqui falando com vocês, mais de 100 mulheres do Brasil inteiro, hoje com 51 anos, com a minha família, na segunda faculdade, querendo estudar, querendo fazer coisas. Isso eu sou improvável. O que você olha para você, bonita?
Você é a história improvável do reino espiritual. E você precisa se posicionar com relação a essa guerra que você tem enfrentado nesses últimos tempos. E isso não vai lhe abalar, isso não vai lhe causar dano. Deus está te chamando para você tomar a sua posição de guerreira. Ô, gente, guerreira faz o quê? Guerreia, batalha. Ela não tem medinho, não. Fica, ai, deixa eu ver se eu vou. Aí é para ir mesmo. Aí não tem outra pessoa, não. Não, peraí, essa batalha é tua. Pastorar, ora por mim nessa batalha, oro. Mas você está orando quantas vezes por dia? Ah, não orei hoje. Então depois de você orar, você me chama? Porque a batalha é tua. Para de ficar delegando, terceirizando. Ai, que eu vou chamar aquela profeta. Ah, vou num culto com uma amiga minha, que ela tem uma pastora, que ela libera a palavra profética. Para com isso. Você não precisa disso. Você precisa da Bíblia, da palavra. Ó, até comprei uma Bíblia nova. Compre uma Bíblia nova para você poder olhar para as letras diferentes. Ouça o que Deus tem a falar. Você pode se ministrar no seu espírito. Para de ficar ouvindo tanta trombeta tocando, que no final das contas, na hora de dormir, fica até confusa de tanta palavra que se levanta. Hoje a palavra é: você é responsável, bonita, para mudar o rumo da tua guerra. É você, não sou eu, não é Neida, não é teu pastor, não é o teu marido, não são seus filhos. Pastorar, já nem tenho mais pique. Tem. Se você está aqui me ouvindo, você está com o seu coração buscando resposta, e isso é muito maravilhoso. Se você está aqui, você acordando cedo ou não, você está aqui declarando ao reino espiritual que você é a improvável, que vencerá a guerra e as batalhas por causa de Deus na sua vida. Que o Senhor abençoe a sua vida, bonita, de tal forma que você consiga perceber que essa batalha que você está enfrentando, ela leva o nome do nosso Deus. A batalha pertence ao Senhor, diz a palavra. Quero que você feche os seus olhos. Talvez você já tenha aí colocado o nome da sua terra. A terra que a bispa coloca aqui, que é a terra de José, é de aflição. E a sua? Pastora? Minha guerra aqui, hoje, é a guerra da fé, é a terra da fé, é a terra do milagre. Eu não sei qual nome que você vai dar a essa terra, mas essa é uma terra que você vai pisar com segurança, com força. Você já viu gente indo para a guerra murchoxa? Não, gente, a gente não pode ser murchoxa, não. Você já viu gente indo para a guerra insegura? Não. Você vai para a guerra com a segurança do nosso Deus, armada até os dentes com as armas espirituais. Então, feche os seus olhos. A oração que está aqui é a oração que eu quero começar hoje conversando com o nosso Deus. Senhor, eu quero lhe agradecer, porque o Senhor está comigo em cada batalha, não somente nessa, mas naquelas que eu já venci. Me ajude a confiar, Senhor, na tua palavra, na tua mão, no teu poder, na tua provisão, no teu escape. Me ajude a confiar no teu nome e a seguir as suas estratégias, sabendo que o Senhor é quem vai à minha frente, mudando o rumo da minha guerra. Que eu possa, Senhor, sempre me lembrar de que com o Senhor eu sou muito mais do que vencedora. E nessa manhã eu quero me juntar a essas mais de 100 mulheres reunidas que estão declarando qual é o nome da guerra que está enfrentando hoje. Qual é o nome desse chão, dessa terra que elas têm pisado. Senhor, nessa manhã nós nos vestimos de guerreiras para vencer as batalhas. Nós te apresentamos o nome da nossa terra e declaramos que nós confiamos que o Senhor está à nossa frente. E quando o Senhor está à nossa frente, não tem batalha que a gente não vença. Tira de nós a ilusão, a idiotice, Senhor, a burrice de achar que vamos fazer sozinhas. Porque não vamos, Senhor. Nós queremos te entregar nessa manhã a maneira que o Senhor tem para resolver todas as nossas pautas, as nossas questões. Obrigado porque Jacó, porque Israel, ele virou as mãos ali para abençoar os netos. E foi Efraim que ganhou ali o poder e a bênção da primogenitura. O Senhor tem um jeito tão diferente às vezes, meu Deus. E como eu me identifico com o Senhor é fora da curva. O Senhor tem um jeito que não é o padrão, o Senhor não está dentro de uma caixinha. Obrigada por isso. Às vezes o Senhor nos coloca dentro dos levantes, dentro das guerras, para manifestar a maneira diferenciada que o Senhor tem com cada um de nós.
para cada uma de nós, para mais de 100 e tantas mulheres que estão aqui e as que acessarão esse conteúdo. Nessa manhã, o Senhor está nos dando maneiras improváveis de vencermos o inimigo, de vencermos as nossas batalhas. Obrigado pela confiança de que o Senhor tem em nós, em nos chamar nessa manhã de 18 de setembro, para mudarmos o rumo da nossa guerra. Se parecia sem escape, nessa manhã, o Senhor abre nosso coração em esperança para olharmos que essa guerra o Senhor vencerá por nós. Se nós olhamos para esse lugar que estamos vivendo, para essa resposta que estamos esperando, para tudo que parece que está quieto, nós queremos, ó Deus, renovar na nossa fé e olhar a terra que estamos pisando como a terra do milagre. Nós aumentamos a nossa expectativa para que a expectativa do nosso coração seja ainda maior, seja ainda grande e o resultado seja ainda maior do que a nossa expectativa. Obrigada, porque o Senhor nessa manhã traz Efraim, que era o mais novo. Não foi Manassés que recebeu, foi Efraim. E nessa manhã nós queremos abraçar Efraim, as respostas que não eram prováveis, que não eram padrão na nossa vida. Traz, Senhor, sobre nós o poder e a bênção e a unção do Efraim, do jeito diferenciado que o Senhor tem nesse diagnóstico, nessa questão judicial, nessa saúde, nesse casamento, nessa maternidade, nessa família, nessa igreja, nesse ministério, nesses lugares que precisaremos, ó Deus, ter a vitória. Te adoramos e te engrandecemos, porque o Senhor, ó Deus, nos ensina que o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor poderia muito bem abençoar Manassés, como o Senhor sempre fez até aqui na história. Mas o Senhor ensinou a José que a maneira como o Senhor tinha para aquele país, para aquela nação e para a descendência, era do seu jeito e não dele. Nos ensine a ver o jeito maravilhoso de mudar as coisas e trazer a vitória. Te adoramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você veio aqui para receber a mão direita do Todo-Poderoso sobre a sua cabeça e mudar o rumo dessa guerra. Diz aqui no compartilhe dessa manhã, quando você vê a história de Gênesis 48, de 11 em diante. Bonitas do YouTube, que a mão direita do nosso Deus, se for necessário cruzar para você poder não perder a sua bênção, que as mãos dele se cruzem. Dê um nome abençoado para a sua terra. Muito bem, Eneida. Ô, gente, deixa eu te falar um negócio antes de me despedir do povo do YouTube. Pouquinha gente se inscreveu até agora. Não, gente, vamos fazer um movimento para nos encontrarmos no sábado agora, às 9 horas, né, Eneida? Vem aí. 9 horas, lá no CN Office, que anuncia aqui em Brasília, para a gente se abraçar, se cheirar, chorar junto, adorar a Deus. Gente, eu não quero dar spoiler, mas eu tenho que falar. Esse sábado não será sobre você, será sobre os seus filhos. Só isso que eu posso te dizer, porque eu já quero contar um monte de coisa, mas eu não posso. Venha, porque você vai ser, junto comigo, aquela que vamos abençoar as próximas gerações, a começar pelos seus filhos. Pastora, não tenho filho, mas você tem criança perto, e você vai se casar uma hora, um dia, você vai ter alguém para você liberar a bênção do legado. E eu quero te trazer essa decisão. Venha, pastora, já tinha uma coisa combinada. Tenta mudar, amiga. Tenta já reajustar. É só ter uma hora, no máximo, até meio-dia, né? No encontro passado foi até meio-dia. Mas vocês sempre ficam lá, ficam querendo ir embora logo. Daqui a pouco fica todo mundo que não quer nem ir embora. Venha, porque a gente vai liberar sobre a próxima geração uma palavra. O tema do nosso encontro é Até aos confins da terra. Pastora, estou longe de Brasília. Nós vamos orar por você. E que tal você comprar uma passagem e vir? Ia adorar você fazer isso. Pastora, a senhora não sabe minha realidade, não. Eu não, mas o céu sabe. E você tem fé, e eu também. Também quero te convidar. Se não for possível para esse sábado, venha para a Conferência Global, que vai ser em outubro, e a gente pode se abraçar.
tá bom? Um beijo bem grande, povo do YouTube, que Deus abençoe você com a bênção de Efraim, a bênção improvável, a bênção das mãos cruzadas, a bênção da mão direita sobre a sua cabeça. Amém? Um beijo!